Olá, galera, eu sou a Ingrid van der Linden Eu sou a Luciana Guedes. e este é mais um programa do Saiu Edital que está sendo transmitido para o nosso canal do YouTube e também para os nossos podcasts, tanto no canal do Castbox quanto do Spotify. Esse episódio de hoje nós vamos tratar do coronavírus e os impactos nas leis trabalhistas. O nosso convidado especial de hoje é o professor de Direito do Trabalho, Rafael Brolio, que é juiz do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, doutor e mestre em Direito pela PUC de São Paulo e professor em cursos preparatórios. Bom, professor, quero agradecer a sua presença, muito bem-vindo a Saiu Edital, é um prazer ter aqui conosco. Eu queria que eu falasse um pouquinho sobre esse momento, como está sendo viver esse momento, está sendo extremamente requisitado em várias lives, trabalhando, acho que mais do que nunca. Quero que o senhor fale um pouquinho para a gente como está sendo viver esse momento, tanto como juiz, como pessoa, como está sendo viver esse momento aí de pandemia. E aí, pessoal, tudo bem? Primeiro eu quero agradecer o convite do Saiu Edital, na pessoa dessas meninas maravilhosas que estão desempenhando um trabalho, um papel fantástico aí. Parabéns para vocês e fico muito honrado Obrigada. pelo convite. Então, esse momento é um momento novo, jamais esperado por todos, em que as pessoas foram forçadas a fazer uma releitura da vida. É verdade. O isolamento social é uma necessidade que tem se apresentado hoje em prol da saúde da população. Porque o bem maior a ser tutelado é a saúde da população. Então, medidas de caráter emergencial, notadamente na área da saúde, não são só bem-vindas, elas são necessárias. E a partir disso, a partir desse novo cenário, nós já tivemos uma ruptura do nosso pano de fundo, do nosso tecido social. O que vai acontecer daqui para frente? É um momento novo, é um momento social novo, é um momento que se apresenta diferente para os diversos ramos da ciência, inclusive para o direito. Não só o direito do trabalho, como o direito do consumidor, direito tributário, direito civil, enfim, de um modo geral. Para que a gente tenha até uma ideia, um panorama, hoje essa gravação está sendo feita no dia 3/4, é preciso que a gente diga o dia, porque isso faz diferença de um dia para o outro. Hoje, na data de hoje, nós temos, segundo o Ministério da Saúde, a data de hoje, nós temos a atualização, segundo o site do Ministério da Saúde, foi feita uma atualização às 16h50 do dia 2/4, são 7.910 casos no Brasil, 299 óbitos, e segundo o site do G1, hoje às 7h30 da manhã, na verdade nós temos já uma atualização, 8.076 casos, 327 mortes no país. O estado de São Paulo já tem mais de 3.500 casos de coronavírus, né? O site da OMS, ele traz para nós mais de 1 milhão de casos no mundo e mais de 46 mil mortos. Jesus. Bom, os destaques que nós temos hoje falando em todo o mundo, nos jornais, são, vou trazer para vocês aqui atualizados na data de hoje. A Espanha tem o pior dia desde o início da crise, com 950 mortes em 24 horas. O presidente das Filipinas ameaça de morte quem descumprir a quarentena. Mandetta diz que não faltam equipamentos de proteção nos estados. Bolsonaro cobra humildade do ministro da Saúde em entrevista à rádio. Governo anuncia IP que permite corte de salário e redução de jornada. A quarentena provoca protestos em áreas pobres da Bolívia. Esses são os principais destaques dos meios de comunicação hoje, na data de hoje, pela manhã, trazidos para nós. Bom, a gente vai adentrar agora um assunto realmente que diz direito, que diz respeito aos impactos nas legislações trabalhistas. Mas, professor, dentro do nosso ordenamento jurídico, o senhor acha que
o nosso ordenamento jurídico está realmente preparado para atender essas demandas da pandemia especificamente? A resposta é não. Por quê? Porque é um fato que jamais se esperava acontecer. Tanto que temos decretado já no país estado de calamidade pública. Muito embora houvesse uma previsão já de calamidade pública na nossa Constituição Federal, em alguns pontos da legislação, não se sabia a exata extensão dessa necessidade de dar vazão a essa demanda. O que a gente pode dizer como regra? O direito, ele age pós-fato. Ou seja, ele é um organizador social. O Estado é uma organização social e o direito é um organizador social. Se ele age pós-fato, e justamente diante desse cenário emergencial excepcional de calamidade pública, é impossível que o ordenamento jurídico de qualquer país, penso eu, salvo o melhor juízo, estivesse preparado para esse momento. Há poucos meses, há poucas semanas, ninguém esperava estar confinado em casa, podendo trabalhar home office à distância. Sempre lembrando que não são todas as atividades e profissões que conseguem dar vazão a essa demanda à distância. Algumas atividades são exclusivamente manuais. Então, nós temos uma parada da economia. Eu não sou, obviamente, especialista na área da saúde e longe de emitir qualquer opinião nesse sentido, muito menos política. O que eu posso dizer, antes de tudo, que é uma preocupação em torno dos direitos humanos, o bem maior a ser tutelado é a vida. Porque sem saúde, ninguém trabalha. E foi feita uma estatística em um dos estados dos Estados Unidos, e me parece que na época da gripe espanhola, quem aderiu ao isolamento total logo de início teve uma recuperação melhor da economia. Sim. Professor, pode falar. Por favor, Lu. Há necessidade, então, de uma nova legislação? E se sim, até agora, quais foram as leis publicadas acerca do tema? Olha, é muito boa essa pergunta, porque há sim a necessidade de uma nova legislação para fazer a leitura desse novo momento. E já aproveito para explicar de que forma que o país tem legislado, por meio de medidas provisórias, que são aquelas destinadas a caráter de urgência emergencial, que podem ser editadas pelo presidente da República. Mas é importante a gente lembrar que a medida provisória, como o próprio nome diz, ela tem um caráter transitório, ela tem um caráter precário, e ela pode ou não ser convertida em lei. Lembrando que as medidas provisórias também podem estar sujeitas a inconstitucionalidades. Inclusive, já temos ações nesse sentido. E dando um exemplo prático dessa situação, o governo, sim, brasileiro, tem falado por meio de medidas provisórias. A propósito, tem sido muito difícil acompanhar a velocidade com que elas estão sendo publicadas. Exemplo da recente medida provisória 936, que fala da política emergencial de manutenção do emprego, editada no início de abril. Antes da gente falar realmente das MPs, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente o que é uma medida provisória, para que o nosso público possa entender realmente. A medida provisória,
reforçando aí esta abordagem feita, ela compõe o rol de medidas legislativas, digamos assim, do artigo 59 da Constituição Federal. E ela tem previsão específica no artigo 62 da Constituição Federal também. Basicamente, elas são editadas em vista da urgência e relevância da matéria. E justamente se encaixa, está em harmonia com esse momento atual que nós vivemos, de estado de calamidade pública, que requer, então, medidas em caráter urgente. Lembrando que essas medidas provisórias, elas estão sujeitas à constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Lembrando que o que é uma inconstitucionalidade? É aquela matéria que contraria, que colida com o ordenamento jurídico, no caso, a Constituição Federal. Em relação a essas medidas provisórias, né, no domingo do dia 22, foi publicada a MP 927 de 2020, né, em edição extra. E um dos temas abordados nela foi a possibilidade de suspender as férias ou licenças não remuneradas dos profissionais da área de saúde ou que desempenhem suas funções essenciais, com antecedência de 48 horas. Como que fica essa questão do trabalhador que está viajando e não consegue voltar para casa? Que, por exemplo, esteja em outro país e fechar as fronteiras? Certo. Bom, vamos explicar primeiro qual que é o contexto da medida provisória 927, para que o pessoal possa ter acesso a essa informação. A medida provisória 927, ela tem como objetivo dar alternativas para as relações de trabalho. Não é porque ela foi editada que ela vai prevalecer, mas nesse primeiro momento ela traz essas alternativas. Por que que eu digo que não sabemos se ela irá prevalecer? Porque essa medida provisória, ela foi editada para fazer frente a esse estado emergencial de calamidade pública enquanto durar. E por que que digo sobre a constitucionalidade? Porque a medida provisória 927 já foi alvo de questionamentos de sua constitucionalidade, sendo que o ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, já chegou a se manifestar acerca de uma liminar posta em juízo. E aí, no que diz alusão às férias, a gente deve sempre fazer uma ponderação muito importante. As férias individuais, elas têm um escopo maior, que é a recuperação do trabalhador durante um período de 30 dias, para que ele possa se recompor do desgaste obtido durante o ano de trabalho. Sim. E nós temos uma previsão constitucional dela. Tudo para dizer que as férias individuais, o maior desejo, o maior objetivo é poder, então, que o trabalhador tenha a recuperação das energias para poder trabalhar. Agora, falando propriamente da medida provisória 927, sim, ela traz essa previsão de que tais profissionais poderão ter as suas férias interrompidas. Agora imaginemos um profissional da área da saúde que esteja viajando. Como que ele vai conseguir retornar ao trabalho se ele pode estar distante do local em que havia a prestação de serviços? Então, eu de novo coloco essa questão. Não é uma matéria pacífica.
Tudo bem que estamos diante de um estado de calamidade, mas há sim controvérsia, sobretudo do ponto de vista constitucional, sobre a validade desse retorno dos profissionais da saúde. No direito do trabalho, nós temos uma ferramenta conferida ao empregado, um direito conferido a ele, que é o direito de resistência. Ele pode se opor à determinação do empregador em determinados momentos. É óbvio que ele não pode abusar desse direito de defesa, mas estamos falando aí numa ponderação de interesses. O interesse da saúde como um todo e o interesse da saúde do empregado também. Bem maior, né? Outro tema que a MP 927 trata é o fato do empregador poder optar pelo pagamento do adicional de 1/3 das férias após a sua concessão, até a data em que é devido o 13º salário. Como é que fica a garantia dada pela Constituição do artigo 7º, inciso 17, se nesse artigo o empregado deve gozar da constitucional? Pois bem, as férias, elas devem ser pagas com pelo menos 2 dias de antecedência do início do seu gozo. O que a gente observa na medida provisória 927, de modo geral, é que ela deslocou para frente alguns pagamentos devidos pelo empregador, como, por exemplo, as próprias férias e o FGTS. Sim. Então, a gente vai ficar naquele questionamento que vai e volta, a gente acaba caindo no mesmo lugar. Ou seja, é constitucional esse ponto de vista do deslocamento do pagamento de direitos devidos ao trabalhador? Se a gente for analisar do ponto de vista constitucional, a Constituição e o ordenamento jurídico ordinário, a CLT, trazem uma previsão diversa para as férias, ou seja, para que o empregado possa usufruir as férias de uma forma plena, ele precisa, pensemos assim, ter dinheiro no bolso. Como é que ele vai usufruir das férias se ele não tem aquele plus que é proporcionado por elas para poder, então, realizá-la de forma plena? E também, na própria MP, é possível a conversão desse 1/3 em abono pecuniário, desde que o empregador concorde e também tenha o mesmo prazo, né? Como é que fica também esse direito do empregado? O abono pecuniário, ele tem previsão na CLT. Sim. No artigo 143. E lá é feita a previsão que é uma faculdade do empregado este abono pecuniário. Para que as pessoas entendam de uma forma mais simples o que significa o abono pecuniário, sem me ater à nomenclatura técnica, entre aspas, é venda de parte do período das férias. Ótimo, agora deixou todo mundo claro. Venda de parte do período das férias. Pessoal, isso aí. Eu estou tentando fazer a entrega aqui de uma forma mais digerida, para que as pessoas, de um modo geral, possam entender essas nomenclaturas. E se a gente pensa que o empregador ele vai ter um custo maior, porque ele vai ter que pagar isso, parece incongruente com esse momento em que se questiona se o empregador vai ou não ter dinheiro para honrar os compromissos trabalhistas de um modo geral. O que se discute, aproveitando um pouco essa pergunta, demitir um empregado neste momento me parece, em certa medida, paradoxal, ou seja, contraditório, porque se o empregador alega não ter dinheiro para honrar os compromissos trabalhistas, como que ele vai honrar com uma demissão?
E é importante também que a gente faça uma menção aproveitando esse gancho. É muito importante a gente ter a visão da atividade empresarial, se ela é essencial ou se ela não é essencial. Por quê? Porque a atividade essencial, ela não pode parar, como o próprio nome diz. Se a atividade essencial não pode parar, nós estabelecemos, então, uma presunção de que não há, em tese, comprometimento no faturamento das atividades essenciais. Por outro lado, quando a gente transita para a atividade não essencial, há a imposição do governo de fechamento dos estabelecimentos. Então, em tese, há um comprometimento de faturamento das atividades não essenciais. Entretanto, a gente deve considerar que algumas atividades, mesmo que não essenciais, podem continuar operando à distância, remotamente. É verdade. Por meio de teletrabalho, e aí não haver nenhum comprometimento, mesmo que seja atividade não essencial. O que eu gosto muito de dizer é que tudo vai depender da análise do caso concreto. Tudo vai depender do caso a caso. Não dá para a gente adotar uma solução uniforme para todos, porque nós temos diversos tipos de atividades, nós temos diversos tipos de profissões. Entendi. Professor, ainda sobre a MP 927, em relação ao banco de horas, a compensação do saldo de horas poderá ser determinada pelo empregador, independentemente de convenção coletiva ou acordo individual ou coletivo. O senhor acha viável esse período de 18 meses para compensação do banco de horas, já que a CLT prevê um período máximo de apenas 6 meses? Bom, em relação ao banco de horas, o que a gente deve entender? Banco de horas, ele serve para compensar jornada de trabalho. Ponto. Uhum. Às vezes a gente ouve essa expressão banco de horas e não tem a real dimensão do que isso significa. Banco de horas é igual compensar jornada de trabalho. Algo mais ou menos assim. Eu trabalhei mais num dia, noutro eu vou trabalhar menos. Eu trabalhei mais numa semana, noutra eu vou trabalhar menos. Obviamente que não é permitido, durante o período de trabalho, jornadas extensas, porque isso vai agredir a saúde do trabalhador. Então, mesmo diante da dinâmica do banco de horas, existem limites para que essa jornada seja desempenhada. Ponto. Com relação à CLT, a CLT ela tem diversas modalidades de compensação de jornada de trabalho. O artigo 59 traz essa previsão. E aí nós temos, dentro dessas modalidades de compensação, o banco de horas. E o banco de horas da CLT, ele pode ter um prazo máximo de 6 meses, se ele for feito diretamente entre empregado e empregador, mas ele também pode ter um prazo máximo para compensar essas horas de 1 ano, se for feita a negociação coletiva. Uhum. Levando agora a questão para a medida provisória. A medida provisória, ela trouxe uma nova forma de compensação. Ou seja, ela trouxe um prazo maior do que prevê a CLT. Ou seja, 18 meses após a cessação do estado de calamidade. Então, uma vez mais, a gente vai cair naquela linha de raciocínio. Alguns vão entender, sim, é necessário, é constitucional esse prazo em vista da excepcionalidade do momento. Outros, por sua vez,
podem dizer, não é razoável, é um prazo muito elastecido e o prejuízo ao trabalhador será grande. E a ciência, de um modo geral, ela comporta vários olhares sobre o mesmo ponto. E com o direito não é diferente. Nós temos formas de pensamento, linhas de pensamento diferentes acerca do mesmo fato. Eu fico preocupado com esse prazo muito grande, por exemplo, se o empregado for demitido, ele vai ter que pagar esse saldo de horas? Outra controvérsia. Outra controvérsia. Valha-me Deus. Se o empregado é demitido e não consegue dar de volta ao empregador as horas que ele deve, considera-se encerrado o contrato, ponto final. Como é que ele vai fazer a prestação de serviços se o contrato foi encerrado? Como é que ele vai devolver para o empregador o dinheiro? Isso não é compatível com a gênese do direito do trabalho. Por outro lado, a gente deve pensar, e se o empregado for dispensado e a lógica for inversa? O empregador que tenha que pagar algo para o empregado. Aí a gente inverte a lógica. Nesse caso, me parece que se o empregador ficar devendo horas para o empregado, isso vai ser convertido em dinheiro, isso vai ser convertido em pecúnia. Entendi. Professor, diante desse caos, desse quadro todo, é possível, então, a redução de salário e da jornada do trabalhador? A força maior do 503 da CLT, ela pode ser aplicada a este caso? Ingrid, essa é uma das perguntas que mais tem lateirado. Tá? Muito embora haja uma discrepância de pensamentos, vou lhe apresentar uma linha de raciocínio. A força maior, ela está prevista na CLT entre os artigos 501 e 504. Ótimo. Essa previsão é anterior à Constituição Federal de 88. Então, marco temporal da força maior da CLT, anterior à Constituição Federal de 88. Ótimo. A força maior da CLT, ela prevê uma alteração unilateral pelo empregador. Ou seja, é diferente de acordar. A força maior da CLT, ela permite ao empregador essa alteração unilateral. Vou reduzir e ponto final. Não há um consenso. Isso o que diz a CLT. Tá. Acontece que a Constituição Federal de 88 é posterior à força maior da CLT. Então, há um forte entendimento de que para qualquer redução de salário e consequente jornada, é necessário a negociação coletiva. E para que a gente possa entender em modos práticos o que é negociação coletiva, é a conversa entre os sindicatos. O sindicato dos empregados, que é chamado de sindicato da categoria profissional, e o sindicato dos empregadores, que é o chamado sindicato da categoria econômica. Então, muito embora não tenha ocorrido uma declaração de inconstitucionalidade da força maior em sede de controle concentrado de constitucionalidade, há um entendimento de que esses artigos não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988, porque existe uma matriz prevista na Constituição, que é a exigência de negociação coletiva para
a redução de salário. E aí esse assunto acaba voltando à tona porque as medidas provisórias trazem em seus contextos a força maior. Então, isso também é suscetível de questionamento. Basicamente, em linhas gerais, sem fazer uma verticalização de raciocínio, a gente pode deixar em termos práticos essa resposta. E agora o sindicato está tão defasado, né? Vamos esperar que eles se fortaleçam com isso. Depois da reforma trabalhista, a contribuição sindical, que era compulsória, que era obrigatória e tinha natureza tributária, após a reforma trabalhista, passou a ser facultativa. Então, teve uma mudança na natureza jurídica da contribuição sindical, que era revertida aos sindicatos como fonte de custeio. Complicado. Bom, gente, na data de ontem, no dia 2/4, foi sancionada a lei apelidada de Corona Voucher, que determina o pagamento de um auxílio emergencial por 3 meses no valor de R$600 às pessoas de baixa renda. Para as mães que são chefe de família, por exemplo, que é a família monoparental, o projeto permite o recebimento de 2 cotas do auxílio, totalizando R$1.200. Professor, o senhor acredita que essa medida é suficiente? Olha, Lu, eu não tenho elementos para dizer nesse momento se ela é suficiente. Eu acho que a eficácia social dela, o tempo vai dizer. Sim. Eu acho que, de um modo geral, na vida, a gente precisa de um certo tempo para poder saber se vai dar certo. Com a lei, não é diferente. Ou seja, essa lei é boa? Não sei. Só o tempo vai dizer, né? Mas o que eu posso esclarecer? Eu posso esclarecer que essa medida provisória 936, emitida aí dias após a 927, que a gente estava até agora conversando, a 936, ela cria a política emergencial de manutenção no emprego. Para o concurseiro, o famoso PME, Política Emergencial de Manutenção no Emprego. Quais são as frentes dessa política? 3. Primeira delas, concessão de bolsa emergencial pelo governo. E aí tem uma série de critérios, de contas, de tabelas. Segunda situação, redução da jornada e do salário. E a terceira frente dessa política emergencial é a suspensão temporária dos contratos de emprego. Então, é muito nova, tem muito para ser digerido ainda. O que a gente pode trazer é que o governo federal, ele trouxe, não sei se isso é suficiente ou não, só os especialistas podem dizer, mas ele trouxe a contribuição dele. Entendi. Porque quando a gente analisa a Seguridade Social lá da Constituição, a Seguridade Social da Constituição, ela é pautada num tripé. E esse tripé é composto por Previdência Social, Saúde e Assistência Social. E a assistência social, de um modo geral, para que as pessoas que nos ouvem possam entender, a assistência social, ela é prestada pelo governo independentemente de qualquer contrapartida das pessoas. Óbvio que isso tem todo um contexto legislativo por trás, tem que ser observados os requisitos legais, mas na medida provisória 936, de novo, eu não sei se é suficiente ou não. Não sei, o tempo vai dizer, mas o governo ele está fazendo a parte dele. Sim. Se vai ser à altura do que o povo precisa, não sabemos. Só no caso concreto.
Uma declaração recente, o presidente Jair Bolsonaro disse, eu vou ler o trecho, tem um artigo na CLT que diz que todo empresário ou comerciante que for obrigado a fechar seu estabelecimento por decisão do respectivo chefe do executivo, os encargos trabalhistas quem paga é o governador ou o prefeito. Ele estava se referindo ao artigo 486 da CLT e o fato do príncipe, né? O que o senhor acha disso diante da pandemia? O fato do príncipe, em primeiro lugar, o que é isso? É um conceito vindo do direito administrativo. Em breves linhas, o fato do príncipe é a paralisação, diz a CLT no 486, temporária ou definitiva das atividades do empregador, ou seja, paralisação das atividades empresariais. Em decorrência do quê? Em decorrência de um ato do governo, municipal, estadual ou federal. Ou seja, o governo determinando a paralisação das atividades da empresa. Em linhas gerais, sem me preocupar muito com o conceito técnico do direito administrativo. É isso. A empresa para de funcionar por um ato ou lei promulgada pelo governo. Ótimo. E aí, a CLT vai dizer que, nesses casos, o Estado, o governo, é que vai arcar com a indenização que é devida ao trabalhador. Ou seja, eu transfiro do empregador, eu transfiro do patrão para o Estado pagar uma quantia, em caráter de indenização que é devida ao trabalhador. Acontece que a gente deve pensar o seguinte: o governo, ele determinou a paralisação das atividades não por um mero capricho, não. Ele determinou a paralisação em prol, em benefício da sociedade de um modo geral. É verdade. E quando a gente traduz isso em termos administrativistas, ele teve um ato vinculado, ele adotou um ato vinculado, não foi um ato discricionário, a bel prazer dele, com opções, não, foi uma necessidade. Se foi uma necessidade do governo em prol de um bem maior, que é a saúde de todos, saúde do empregado, saúde do patrão, saúde do consumidor, saúde do fornecedor, não me parece razoável considerar fato do príncipe essa situação, ou seja, não aplicável o 486 da CLT. Entendi. Bom, tem essa teoria do fato do príncipe, tem outra teoria também que eles estão falando bastante, que é a teoria da imprevisão, que está disposta no artigo 478 do Código Civil. Professor, ela é aplicável ao contrato do trabalho? Contrato de trabalho? Bom, teoria da imprevisão está prevista no 478 do Código Civil. O que diz? Quando houver um contrato que seja contínuo, a existência de um fato novo, que a gente no direito gosta muito de chamar de superveniente, se vem esse fato novo e altera substancialmente aquilo que foi pactuado, tornando impossível de uma das partes cumprir o contrato, eu aplico a teoria da imprevisão. A teoria da imprevisão do Código Civil, ela comporta uma resolução por onerosidade excessiva. Ou seja, o contrato entrou em desequilíbrio. Se o contrato entrou em desequilíbrio, ele não tem como prosseguir em decorrência desse fato superveniente. Qual é o fato superveniente? A calamidade pública. Isso no direito civil. Acontece que quando eu transponho isso para o direito do trabalho, falando na relação de emprego, que é aquela tutelada pela CLT, nós não temos de início um equilíbrio contratual.
o contrato ele já nasce desequilibrado. É verdade. Porque uma das partes é o empregado, é o hipossuficiente. Sim, sim. Então, qualquer alteração de conteúdo desse contrato que suscite um prejuízo ao trabalhador, de novo, a gente cai no filtro constitucional. A gente vai para o filtro constitucional necessitando de, para convalidar determinada alteração, há necessidade de negociação coletiva. Então, qualquer alteração, mesmo que haja esse desequilíbrio decorrente da teoria da imprevisão, vai passar pelo filtro constitucional. Ah, mas eu vi lá na MP que é possível empregado e empregador acordarem individualmente sem a participação do sindicato. Sim, só que isso volta à minha fala anterior, que é aquela linha de condução de pensamento da previsão constitucional da negociação coletiva. Então, cada caminho que se adote pode haver uma consequência jurídica, mas a gente nunca pode perder de vista esse patamar civilizatório mínimo que está previsto na Constituição Federal, artigo 7º. Professor, para fechar nossa conversa, eu queria fazer duas perguntinhas. A primeira é em relação a a todas essas medidas que estão sendo tomadas pelo governo, na sua opinião, porque como o senhor vem dizendo, né, no decorrer da entrevista, todas essas medidas que estão sendo tomadas, o senhor acha que a gente está no caminho certo para contornar todo esse caos? Você acha que a gente está fazendo tudo que a gente pode, ou tem mais alguma coisa que o senhor acha que poderia ser feita? O que o senhor considera? Olha, Ingrid, eu acho que a preocupação do brasileiro, de qualquer pessoa que viva hoje no mundo, é ter a sua saúde preservada para continuar com a vida. Eu sempre quero acreditar que as pessoas ajam de boa fé. E se as pessoas pensem nessa boa fé, eu acho que dentro de nós tem sempre a expectativa de poder fazer o melhor todo dia. E a gente sempre é questionado, aquela voz interna, será que eu posso fazer melhor? As pessoas do bem? Então, eu acho muito precoce, eu acho muito cedo para a gente dizer se foi suficiente ou não. O que a gente consegue traçar de panorama em termos de saúde é alguns países adotando o isolamento social na modalidade compulsória mais cedo, outros adotando em momentos posteriores, como, por exemplo, não sei se vocês acompanharam a situação da Turquia, que demorou, me parece, para fazer esse isolamento social compulsório, e aí teve graves problemas. Então, tanto na área da saúde, que eu não tenho condições de avaliar, só ouço e observo as informações, como na economia, como de trabalho, a gente sempre espera de poder fazer o melhor. Eu acho que as pessoas do bem, nesse momento, exige muita cooperação de todos. Me parece que esse momento tem proporcionado isso às pessoas. O resgate da solidariedade. Empatia. A solidariedade do condômino, entre vizinhos, a solidariedade do patrão e do empregado, eu acho que isso é o mais importante de tudo. E que talvez a gente tivesse esquecido. Todo mundo vai fazer a meia-culpa, porque às vezes, mesmo sem querer, em vista dessa informática acentuada, desse volume de trabalho, a gente acaba esquecendo certos valores. E hoje as pessoas estão mais em casa, estão podendo ter um convívio familiar melhor. Eu não sei se isso vai ser o suficiente, mas uma coisa eu posso dizer, as pessoas estão mais unidas. É verdade. É engraçado como é que a distância às vezes une, né?
Verdade. A distância pode unir mais as pessoas, né? A gente está vivendo um momento desse. Exato. É estranho falar isso, mas a distância tem unido bastante as famílias e até os países, né? Enfim, jamais a gente imaginou que ia viver uma situação como essa. A outra pergunta que eu tinha para fazer é exatamente perguntar o senhor, como juiz, como é que está acontecendo o seu trabalho, como é que está acontecendo dentro do TRT, a dinâmica do TRT. Olha, Ingrid e Lu, eu acho que esse trabalho em casa, esse trabalho à distância, ele tem nos despertado um volume maior de trabalho. A gente tem trabalhado mais. Eu também acho. No fórum em especial, para dar o atendimento melhor possível ao jurisdicionado, a gente dispõe de ferramentas tecnológicas. O próprio PJE, o Processo Judicial Eletrônico, ele permite que as partes peticionem pelos meios informatizados. Então, nós temos trabalhado muito, despachado muitas petições. Nós também nos comunicamos com os jurisdicionados, advogados, por meio de e-mail, por meio de telefone, por meio das redes sociais. Eu sempre digo que a informática, a tecnologia, ela está a serviço nosso, e é um caminho sem volta. É um caminho sem volta, cada vez mais pessoas no mundo, cada vez mais trânsitos, tráfegos caóticos, então é um caminho sem volta. E agora é um período que a gente está vivenciando para poder colocar em prática esse serviço tecnológico, nos acostumarmos mais um pouco com esse trabalho à distância. Óbvio, assim como tudo na vida, tem um ponto bom e tem um ponto ruim. Mas o que eu posso dizer, eu tenho certeza que vocês também, dentro do projeto de vocês, pelo qual já parabenizo, que é maravilhoso, inclusive a Rosana, a ideia é poder atender melhor a todos. E nós, do Poder Judiciário, estamos trabalhando duramente para poder fazer isso. E eu digo mais, o Poder Judiciário Trabalhista, ele tem se apresentado como mais importante. Por que mais importante? Olá. Porque o fruto do trabalho, ele é implementador dos demais direitos sociais. Se eu recebo o meu salário, eu consigo morar. Se eu recebo o meu salário, eu consigo comer. Se eu recebo o meu salário, eu consigo proporcionar melhores condições para minha família. A gente deve pensar que a maioria do povo brasileiro não tem dinheiro guardado. Poucas pessoas têm dinheiro guardado para poder ter uma reserva e continuar vivendo. Mas o trabalhador mesmo é aquele que não tem o dinheiro para amanhã. E isso é complicado. E passar por esse período todo que a gente sabe que não vai ser fácil, né? Não. Verdade. Não vai ser fácil. Né? Professor, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu acho que foi, assim, extremamente esclarecedor para todos os que nos ouviram, não só os concurseiros e OABeiros que nos seguem, mas os advogados que nos seguem, aqueles que querem se atualizar sobre as leis trabalhistas. Muito, muito obrigada pela sua disponibilidade, de sempre, não é só dessa vez, mas de sempre, e eu espero que o senhor continue em isolamento, né, assim como todos os nossos ouvintes, e até uma próxima vez. Obrigada mesmo por sempre estar disponível para sair o edital. Muito obrigada, professor, pela paciência e por ter aceitado o convite também. A equipe do Saiu Edital agradece. Olha, em primeiro lugar que o fim, vamos chamar assim, eu quero dizer que quando a gente fala como cidadão.
Antes de tudo, para poder levar algum tipo de informação. Aqui a gente está despojado da nossa função de magistrado, não estou investido nela. Eu falo mais como entusiasta, como um amante do direito do trabalho, como professor, então tem um viés acadêmico, o ponto de vista é acadêmico. Sim. Eu acho que falta muita informação e, obviamente, é claro, eu não falo em nome do tribunal de jeito nenhum, não falo em nome dos magistrados de jeito nenhum. Eu falo como cidadão, antes de tudo. E eu acho que isso é muito importante. E, por fim, eu agradeço vocês, parabenizo vocês, são sensacionais. Obrigada. Acompanho, parabenizo você, Lu, Ingrid e Rosana. Obrigada, professor. Muito obrigada, professor. Obrigada mesmo, pessoal. Acompanhe a gente, siga a gente no canal, saiu o edital, e também no nosso podcast, que está disponível no Castbox e no Spotify. Muito obrigada e até a próxima. Que a força esteja com vocês. Tchau, tchau. Sacrifício temporário para um benefício permanente, hein?